Olá, eu sou o Roberto. E eu, Fernando, bem-vindos ao SNED. Você sabe por que os navios flutuam? Você chegou aqui pelo título desse vídeo é porque já deve ter se perguntado como é que um gigantesco navio consegue flutuar, não é mesmo? E claro, você já deve ter pesquisado em outros lugares como isso funciona. E é agora que de uma vez por todas você vai descobrir como é que um navio consegue flutuar e se manter equilibrado. Quer saber mais sobre isso? Vem com a gente, porque afinal, saber não quer demais. Os navios não afundam devido à sua densidade e por causa de uma regrinha chamada princípio de Arquimedes. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, navios de até 200 mil toneladas conseguem flutuar. E qual que é essa regrinha do titio Arquimedes? É uma regrinha bem simples. Todo corpo, quando mergulhado no líquido, cria uma força de empuxe igual ao peso do líquido deslocado. Peraí. Isso que a gente falou que seria de uma forma simples e divertida, né? Explica direito isso daí, tio. Vamos lá. Não tem forma melhor do que explicar uma coisa fácil do que na prática. Então a gente vai fazer uma experiência com coisas que você tem em casa. A gente também tem em casa, nós estamos na nossa cozinha aqui, né? Sim, para você fazer essa experiência precisa só de uma balança de precisão, um prato, um bowl, uma bacia, algum recipiente, né? E uma xícara. Você toma um café aí que a gente até tomou aqui de manhã. Bom, segundo a teoria, qualquer corpo mergulhado num líquido vai deslocar líquido para fora. E esse líquido vai ser pesado. Então a gente vai tentar mergulhar essa xícara simulando que fosse um navio, nesse recipiente cheio d'água, como se fosse o mar. Vou fazer o seguinte, né? Vamos primeiro pesar o prato, tá? Para ver quantas gramas tem. 397 gramas. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar esse recipiente aqui e encher ele de água. Vocês imaginem agora, o Nebeto tinha falado que isso daqui é um navio, tá? Entrando no mar. Eu acabei de colocar, ó, tá vendo? Tá flutuando. A gente vai tirar esse bowl e vai pesar o prato novamente, só que agora com a água. Quanto deu? 646 gramas. Prato com água deu 646 gramas. Agora a quantidade do peso do prato, né? Lembra? Tinha dado 397 gramas. E isso vai dar? 249 gramas. Sim. Esses 249 gramas, o que representa? O peso da água. Então aquele copo que foi mergulhado, ele deslocou 249 gramas de água para fora. E a teoria diz que qualquer corpo mergulhado num líquido, se ele deslocar a quantidade de água que tem o mesmo peso dele, ele vai flutuar. Então agora a gente tem que descobrir se a xícara tem 249 gramas. E hora da verdade, ai meu Deus! 250 gramas! Então assim, vocês viram que a água foi deslocada, ela tem o mesmo peso do objeto que foi colocado, né? Meu tio tava certo, cara! Tava mesmo. Tava certo! 250 com 250, ele faz 250 de força para baixo e a água faz 250 de força para cima. 250 fica neutro, então ele fica flutuando. Legal, não foi essa experiência? Mas afinal, por que essa água faz essa força de volta? Imagina você aí, você sabe quando você tá brincando na praia, na areia, aí você vai e coloca aquele balde na areia, aí faz aquele buraco, não faz? Faz, fica Sim? aquele formato. Então, quando você tira o balde, a areia não volta pro lugar. Só que com os líquidos funciona diferente, né? Então a água, se não tem nada atrapalhando, ela tenta ficar naquela condição plana. Quando é colocado alguma coisa nela, ela vai fazer uma força tentando voltar para aquela posição inicial, plana. Ao tentar preencher essa parte branca que vocês estão vendo, que ela é a parte que foi ocupada pelo navio na água, né? A água faz uma força nesse objeto e empurra ele em vários sentidos. Então, devido ao formato do navio, essas forças acabam empurrando ele para cima. É tipo quando a gente está tomando banho e o sabonete escorrega, sabe? O formato oval da ponta do sabonete até que lembra um pouco o casco do navio. E se ele estiver virado para cima, a hora que você apertar, ele vai subir. Mas peraí, só essa força que a água faz, ela é suficiente para fazer um navio flutuar, cara? Pô, a densidade, né, ou o peso do aço é muito maior que o peso da água, cara. Deveria afundar, né?
Você está certo mesmo, Beto. Só com a força da água não dá. Há outro princípio tão importante quanto aquele do Arquímedes, ou da densidade. Essa tal densidade é responsável por boa parte da flutuação de um navio. Para que essa força seja aplicada, o navio é construído de forma com que ele fique oco por dentro, como na experiência que fizemos com a xícara, você lembra? Bom, essa é a nossa experiência da xícara que nós brincamos lá, né? Então veja bem, essa xícara ela tá cheia de ar agora. Então por mais que a cerâmica seja mais densa que a água, ela flutua devido ao ar. Então isso faz com que a densidade dela fique menor. Pode ver que ela está flutuando aqui na água, né? Agora, se nós enchermos essa xícara com água, nós vamos mudar a densidade dela. Vamos ver? Olha só o que vai acontecendo com a xícara. Ela ainda está flutuando e já não está mais. Ela afundou. Por que ela afundou? Porque o ar que permitia ela ter uma densidade menor do que a água saiu, no local do ar entrou a água e agora ela é mais densa que a água. Então perceba que isso é o mesmo que ocorre com um navio. Se ele também encher de água na parte de baixo, muitas vezes ele pode bater em um iceberg, ele também vai aumentar a sua densidade e vai afundar. E sobre densidade, se você quiser, no final do vídeo a gente vai deixar aquelas telinhas, é só clicar ali e vai te levar direto para um vídeo que a gente fez sobre densidade, que está muito legal, tem algumas experiências lá, você vai entender muito melhor essa questão. Verdade. Você já pegou alguém no colo dentro da água? Não é incrível como a pessoa fica muito mais leve? Isso acontece porque o nosso corpo tem quase a mesma densidade da água. Há também o princípio de Arquímedes, que atua sobre o nosso corpo quando ele está dentro da água. E quando colocamos boias em nosso corpo? Cara, os mesmos princípios que funcionam no navio, está funcionando no nosso corpo também. O ar que está dentro da boia, por ele ser bem menos denso que a água, ele faz o nosso corpo flutuar com uma facilidade tremenda. Isso é representado na parte oca do navio. Toda aquela parte interna cheia de ar é como se tivesse lotado de boia. Então se liga aí, o navio está cheião de ar igual a boia. E tem aquele papo do titio Arquimedes lá, o tal do empuxo. Juntando essas duas forças aí, o navio, por mais pesadão que seja, ele sofre a força da água empurrando ele para cima. E dentro do navio, aquele ar, que é menos denso que a água, faz com que ele flutue. Claro que tudo isso é projetado por um engenheiro. O engenheiro, ele tem que encontrar o tamanho exato que tem que ter o navio, para que nele caiba tanto ar, mas tanto ar, que faça ele flutuar. Se o navio for pequeno, estreito e não oco o suficiente por dentro, ele vai caber pouco ar, então o navio vai afundar. E o contrário também é verdadeiro. Se o navio for muito grande e tiver muito, mas muito ar dentro, ele vai flutuar demais e devido ao formato dele, ele vai acabar tombando. Então eu entendi. O que faz o navio flutuar até agora é a força de empuxo e a densidade, certo? Beleza. Mas cara, e quando o navio é lançado no mar? Ele sai de lado assim, faz... ele tomba e volta. E além disso, tem aquelas ondas gigantes. No meio do oceano, o navio tomba, volta. São só essas duas forças que faz ele equilibrar também ou não? Boa pergunta, Beto. Na verdade, essas duas forças invisíveis aí que você disse, elas são mais responsáveis por manter o navio flutuando. Já na questão do equilíbrio, existem outras coisas aí, que são o centro de empuxo e o centro de gravidade. Eu não entendi o que ele falou. Vixe Maria, já começou com os nomes difíceis aí, né, meu? Ô Fê, simplifica essa coisa aí, meu. Senão a galera que tá assistindo aí, ó, vai embora, é ou não é? Bom, assim como dizia Jack, o Estripador, vamos por partes. Vamos primeiro ver como funciona o centro de gravidade. De uma forma bem simples de entender, é o ponto onde todo o peso é dividido em partes iguais, tanto de cima para baixo, quanto da direita para a esquerda. Tá vendo esse recipiente quadrado? Considere que todos os lados dele são iguais. Ele pesa 10 kg. Assim, se dividirmos ele no meio, teremos 5 kg para cima e 5 kg para baixo. Ou seja, essa linha no meio me dá exatamente o centro de gravidade entre a parte de cima e a parte de baixo. Agora, vamos fazer uma linha dividindo de cima para baixo, na vertical. Essa linha também dá o centro de gravidade entre as partes da direita e da esquerda, o que também dá 5 kg para cada lado. Assim, quando cruzarmos essas duas linhas, tanto a horizontal quanto a vertical, o peso será dividido em 4 partes e teremos um ponto central. Esse é o centro de gravidade do objeto. Agora, vamos colocar 8 litros de água nesse recipiente. O recipiente tinha 10 kg, lembra? E com mais 8 de água, agora terá 18 kg no total. Se traçarmos uma linha da vertical
o meio do quadrado continua dividindo o peso em partes iguais. Já na horizontal a coisa mudou. Se traçarmos uma linha dividindo o quadrado em dois, teremos os mesmos 5 kg em cima e também na parte de baixo. Mas a água com seus 8 kg ficou na parte de baixo. Isso quer dizer que a parte de baixo já não tem mais os 5 kg, ela passa a ter 13. Como o peso não está dividido de forma igual, essa linha que nós estamos vendo não é mais o centro de gravidade. Então, vamos fazer a divisão correta. Se considerarmos que a metade do recipiente é aqui e a metade do líquido é aqui, o novo centro de gravidade ficará mais ou menos aqui. Você pode ver que como a água está embaixo, o centro de gravidade também mudou. E se nesse mesmo tanque com água, nós tirássemos a água e colocássemos chumbo no lugar? Perceberíamos que o nosso centro de gravidade seria mais baixo ainda, porque o chumbo é mais pesado que a água. Dessa forma, percebemos que quanto mais baixo está o peso, mais embaixo também estará o centro de gravidade. O que os construtores do navio fazem é justamente isso. Eles tentam diminuir ao máximo o centro de gravidade, colocando uma coluna embaixo do navio, o material mais pesado possível. E além disso, todo material pesado que não é necessário no navio, eles vão jogando sempre na parte mais funda do navio. Como por exemplo, o motor, tanque de combustível, a sala de máquinas, água potável, resíduos e também os tanques de lastro. E você aí, sabia que o navio possui inúmeros tanques de lastro? Eles ajudam a manter o equilíbrio no navio, no caso de ventos fortes, mares agitados ou outras condições climáticas. Tanque de lastro é uma coisa bem legal. Vamos entender como isso funciona? Esses tanques de lastro ficam nas bordas do navio. A quantidade de água neles mantém ele em equilíbrio. Quando o navio por algum motivo inclina, durante uma tempestade por exemplo, rapidamente as águas vão para o outro lado do navio. Uma vez já equilibrado, essas águas se nivelam novamente. Os tanques de lastro também são muito utilizados no momento de carga e descarga do navio. Veja bem, o navio está em equilíbrio, né? Então quando você tira a carga dele, ele vai ficar mais leve e começar a flutuar. Então esses tanques são cheios de água, ele volta a ter o equilíbrio. Da mesma forma, ao contrário, se ele está cheio de água, mas está descarregado, ele está em equilíbrio e começa a encher de carga, ele vai ficar pesado e começar a afundar. Então esses tanques são esvaziados, o ar entra no lugar e ele começa a flutuar, com o objetivo sempre de manter o navio na mesma altura. Agora vamos para a segunda parte. Vamos entender o que é o centro de empuxo e como ele funciona. Lembra daquela explicação no começo do vídeo? Que qualquer objeto que entra na água, ele ocupa um espaço. E a água, ao tentar voltar para aquela forma plana que ela tinha, ela faz uma força nesse objeto. Essa força que a água faz também tem um ponto central, que é chamado de centro de empuxo. Vamos ver como é que ele funciona? Quando o navio entra na água e essa água deixa de ficar retinha, ao tentar voltar, todas as partes da água que estão em contato com o navio fazem uma força sobre ele. Se retirarmos esse navio do lugar, essa parte em que ele ocupava ficará sem nada e a água tentará voltar. Juntando todos esses sentidos que a água tende a ir, tem um ponto onde as águas se encontrariam. Esse ponto é o centro de empuxo. Então vamos agora juntar essas duas novas forças e ver a sua importância? Vamos supor que temos um navio em que o peso foi muito bem distribuído. Quando o centro de empuxo está em cima e o centro de gravidade está embaixo, e ambos estão muito próximos ao centro do navio, o navio fica totalmente estável. Mas e se o navio tomba para um dos lados? O que acontece? Quando o navio tomba e o centro de empuxo está em cima e o centro de gravidade embaixo, devido à correta distribuição de peso, essas forças fazem com que o navio volte à estabilidade, pois a força de empuxo puxará o navio para cima e a força de gravidade para baixo. Já quando o navio não é corretamente carregado e a carga é excessiva e fica ainda na parte de cima, o centro de gravidade pode ficar muito em cima e o centro de empuxo na parte de baixo. Se o navio tombar nessas condições, a tendência é que ele vire por completo e afunde, pois o centro de gravidade puxará ele para baixo e o centro de empuxo puxará ele para cima.
Por isso é muito importante que quando um navio for carregado, não se coloque na parte de cima do navio um peso tão grande que faça o centro de gravidade subir. Lembra um pouquinho atrás do vídeo, onde nós falamos daquela imagem que dividimos o centro de gravidade? Então, quando colocamos a água naquele recipiente, percebemos que o centro de gravidade baixou. O chumbo, então, baixou mais ainda. Isso significa que quanto mais baixo o peso, menor o centro de gravidade, certo? Só que o contrário também é verdadeiro. Se o peso, ao invés de ser distribuído na parte de baixo, for colocado na parte de cima, há o risco do centro de gravidade ficar muito alto. E se ele ficar mais alto que o centro de empuxo, aí, meu amigo, você já viu o que vai acontecer? Agora vamos juntar todas essas forças, fazer o navio flutuar. Primeiro, temos a densidade. Segundo, temos a força de empuxo. Esses fazem o navio flutuar. Em terceiro, temos o centro de empuxo. E em quarto, o centro de gravidade. Esses dois pontos fazem que o navio fique equilibrado na água. E por fim, temos os tanques de lastro, que tanto ajudam os navios a flutuar quando necessário e também a mantê-lo estável, jogando água da direita para a esquerda e vice-versa. Como podemos ver, com essas 5 forças, os navios gigantescos, como vemos esses cruzeiros aí pelo mundo afora, né, flutuam nesse mar como se fossem boias. Lembrando, é claro, que com a tecnologia de hoje, existem inúmeros mecanismos que ajudam os navios a se manterem flutuando e estáveis, mas trouxemos para vocês hoje os principais. Bom, é isso. Espero que você tenha compreendido, de uma vez por todas, como pode um navio tão pesado flutuar e se manter equilibrado nesse marzão imenso aí. E quais são as forças invisíveis que empurram o navio para cima. Se você entendeu isso até aqui, então nosso trabalho foi concluído. Gostou do vídeo? Então, por favor, compartilhe com seus amigos e familiares. Ajude-nos a expandir o nosso canal e, claro, também o nosso conhecimento. Todos nós ganhamos com isso. Se você ainda não é inscrito no SNED, não perca tempo. Clique agora mesmo no botão inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Siga-nos também no Instagram, no Facebook e não deixe de visitar o nosso blog. Meu, tem muito texto legal lá, tem muita coisa bacana para você ler, se divertir e adquirir conhecimento. Então, até o próximo vídeo e não se esqueça, Saber nunca é demais. Então se liga aí, o ar está cheião de... O ar tá cheio Então. de navio? O ar tá cheio de navio, gente. O puxo que levanta e a gravidade. Oh, gravidade não, né? Bom, assim como dizia Jack e o estripador de Jack. Tá louco sim, velho. Tá foda. Pera aí, deixa eu fazer. Bom, assim como dizia Jack... Mano, sério que você tá trampando nessa? Caramba. Vai. Entendi. Ele entendeu? 3, 2, 1. Pô, tá mastigando ainda, caramba? Eu já acabei. Vamos lá. Caguei! E isso pode afetar gravemente a fauna marinha dessa reunião. Da reunião de quem? Não sai umas palavras dessa, né, mano? Reunião. Ah, até agora eu entendi, então. Porque faz Que isso? né? Navios gigantes. Isso pode afetar gravemente a fauna marinha dessa reunião. De novo reunião. Vai de novo. Nossa, tava... A culpa é do açúcar. Uma viadeira.